Muito bem, são 10 horas e 1 minuto, então nós vamos começar o nosso estudo. Eu vou tirando aqui a música aqui, tá bom? Para nós iniciarmos aqui o nosso estudo hoje. Você que está com a Bíblia aí, nós estamos hoje no capítulo de número 13. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos abençoar através dessa palavra, que o Senhor possa nos trazer revelações, nos abençoar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, no nome precioso de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos. Mais uma vez nos reunimos através destas redes sociais, para juntos, Pai, aprendermos um pouco mais a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, toma a nossa vida nas tuas mãos, que neste momento, Pai, o Senhor possa nos usar de maneira poderosa, que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado. Toda honra, glória, louvor e adoração pertence a Ti. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por podermos conhecer a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o nosso coração tem estado e está aberto para receber, Deus, as revelações, os propósitos que o Senhor, meu Deus, deixou escrito na Tua palavra. Que no final deste estudo de hoje nós possamos ser fortalecidos, que possamos ser abençoados de uma maneira especial, que a Tua palavra encontre em nós repouso, e no final eles vão entender o porquê dessa oração, que o nosso coração possa sim ser uma terra fértil, pronta e aberta para receber os ensinamentos do Senhor. Fica conosco, abençoe o meu irmão, a minha irmã, visite-os agora, Pai, em suas casas, trabalhos, aonde eles estiverem, que a presença doce, íntima e preciosa do Espírito Santo possa estar com todos eles e com todos nós. Oramos e no nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, bom que você está aqui mais uma vez. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Irmãos, hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Atos. Nós vimos ontem, eu sempre falo assim um minutinho, né, a respeito do ontem. Ontem nós vimos a respeito de como Herodes ele se levantou perseguindo a igreja, matando Tiago e trabalhando de maneira ferrenha para matar Pedro, porque o intuito era trazer pânico, medo e paralisar a obra do Senhor. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso, mas daqui a pouco, um pouco mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre esta palavra. O capítulo 13, irmãos, o capítulo 12 ontem ele encerrou dizendo assim, olha, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João. Esse João, ele era primo de Barnabé, que tinha por sobrenome Marcos, era João Marcos. E o capítulo 13, ele começa assim, e aqui a gente começa o nosso estudo hoje. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, o que me chama a atenção logo no início dessa carta, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês, o que me chama a atenção no livro de Atos inteiro é a dependência que a igreja tinha do Espírito Santo. A igreja servia ao Senhor, a igreja jejuava, e quando uma igreja serve a Deus, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, uma coisa nós precisamos entender, que quem vai dirigir a nossa vida
não somos nós mais. Sabe qual é muitas vezes o nosso problema, irmãos? A gente se diz cristão, crente, a gente diz que aceitou Jesus, a gente diz que entregou a nossa vida para Jesus, mas na verdade a gente não é dirigido pelo Espírito Santo. A gente é dirigido pelos nossos interesses, pelas nossas vontades. Ah, hoje eu estou afim de ir no culto. Ah, hoje eu não estou afim. Ah, hoje eu estou animado a ler Bíblia. Ah, hoje eu não estou. Ah, hoje eu não estou afim de fazer. Irmãos, a igreja primitiva, ela era completamente dependente do Espírito Santo. Não havia nada, não havia uma obra, uma realização que era feita sem que o Espírito Santo falasse. Olha o que a Bíblia diz. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala conosco. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós colocamos a nossa vida no altar, quando nós servimos a Deus, Deus vai falar conosco. Deus, ele vai dirigir a nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre a igreja e falou. O Espírito Santo disse, olha, eu quero que vocês separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos? Uma outra coisa que eu aprendo aqui de uma maneira muito relevante é que quem chama para a obra é o Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que as pessoas estão se oferecendo. As pessoas, elas estão assumindo ministérios que não foram chamados. As pessoas, elas têm às vezes um dom, um talento, aí elas acham que agora elas podem sair para a obra, podem abrir igreja, podem sair para o ministério. Deixa eu falar para vocês uma coisa, irmãos, quem chama é Deus. Quando Deus chama, Deus capacita. Cuidado com pessoas, irmãos, que estão se colocando numa condição de quererem liderar, de quererem assumir autoridade sobre a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre, mais uma vez, a importância do impor as mãos. Você tem que ter uma convicção de que você está caminhando com alguém que foi chamado e escolhido por Deus. O Espírito Santo veio e o Espírito Santo disse, eu quero que vocês separem para mim Barnabé, quero que vocês separem Saulo, para que eles possam ir para a obra que eu tenho chamado eles. Ministério é chamado, irmão. Ministério é chamado. Nós temos que ser chamados para fazer a obra. Então a Bíblia diz que, versículo 3, então jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, o despediram. Irmãos, a imposição de mãos, ela tem um ato de transferir autoridade, um ato de delegar poder. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, sobre que pessoas colocam as mãos sobre a nossa cabeça. Que tipo de pessoas nós estamos permitindo, deixando colocar a mão na nossa cabeça? Será que as pessoas que estão impondo as mãos sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, são pessoas que foram ungidas pelo Espírito Santo, separadas pelo Espírito Santo, consagradas pelo Espírito Santo? Tem gente, irmãos, que anda atrás de tudo e atrás de qualquer coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo separou a Saulo, separou a Barnabé. A Bíblia diz que a igreja orou, a igreja jejuou, a igreja colocou as mãos sobre eles e abençoou, dizendo, vai, é de Deus. O Espírito Santo está direcionando vocês. Irmão, sabe quando você tem a certeza que o Espírito Santo colocou alguém numa obra, num projeto? É porque ele pode enfrentar a luta que for, ele não vai desistir. Sabe aquelas pessoas que estão sempre assim, que nunca sabem o que querem, uma hora estão bem, uma hora estão mal, uma hora estão em cima, uma hora estão embaixo? Irmãos, essas pessoas muitas vezes elas não foram chamadas. Elas não foram chamadas por Deus. Elas querem, amam fazer, mas não têm aquela unção para aquilo. Muitas vezes elas não foram capacitadas para aquela função. Então a Bíblia diz, irmãos, que eles foram abençoados, eles oraram, receberam a imposição de mãos e agora eles estavam prontos para sair, despediram, e a Bíblia diz no versículo 4, e assim esses, enviados por quem?
pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo, irmãos? Ó, versículo 2, servindo eles e jejuando, disse o Espírito Santo. Versículo 3, então jejuando e orando, pondo as mãos sobre eles, os despediram. Versículo 4, assim foram enviados pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo como é que o Espírito Santo estava ativo? Vocês estão vendo como é que o Espírito Santo estava dirigindo a igreja? Isso tem que ter intimidade. Para que o Espírito Santo dirija a nossa vida, irmãos, nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. A gente tem que saber discernir a voz do Espírito. A gente tem que saber quando é Deus falando com a gente, quando não é Deus. Qual é a direção de Deus, qual a direção do Senhor na nossa vida. Quem dirige a vida de um servo é o Espírito Santo. Quem dirige a vida de um servo é Deus. Eles estavam lá, eles não saíram, eles não foram cumprir nada sem que primeiro o Espírito Santo direcionasse. Irmãos, que a gente não faça nada sem a direção de Deus. Que a gente não se atreva a fazer nada sem a direção do Senhor. Porque se a gente fizer, a gente não tem a proteção, a gente não tem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, a Bíblia diz que eles oraram, eles jejuaram, o Espírito Santo abençoou, o Espírito Santo deu poder, agora eles estavam prontos para poder fazer. Eu me lembro recentemente, um irmão chegou para mim, e eu já até contei isso na igreja. Eu não me lembro agora quem foi o irmão, também se lembrasse não ia falar. E o irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou assustado. Aí eu virei para o irmão e falei assim: por quê? Isso já tem bastante tempo, tá, irmãos? Não foi recente, não. Por quê? O que foi? Ele falou: pastor, eu estou apavorado. Por quê? Rapaz, um rapaz passou, sabe que eu sou da igreja, ele também é de outra, me chamou e falou assim: aqui, vamos abrir uma igreja para nós? A gente aluga uma loja ali, compra umas cadeiras, aí a gente abre uma igreja para nós, vamos montar uma igreja para nós. Irmãos, é como se fosse montar um negócio. É como se fosse montar um comércio. Deixa eu falar para você, irmãos. Cuidar de igreja é cuidar do que há de mais precioso no mundo, que são as ovelhas do Senhor. São as almas do Senhor. Para que a gente possa sair, nós temos que ter um chamado, nós temos que ter uma convicção de que foi Deus que nos colocou naquilo ali. Nós temos que tomar cuidado, inclusive, com quem a gente segue. Já até repeti isso aqui e eu vou falar de novo. Então, assim, eles foram enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram lá em Salamínia, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também João como cooperador. Quando eles chegaram lá, eles foram levar a palavra de Deus primeiro para os judeus. O Cristo veio primeiro para os judeus. Então eles chegaram numa cidade, foram direto levar a palavra para os judeus. E havendo atravessado a ilha até Pafos, chegaram a um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, que quer dizer Elimas em hebraico, em árabe. Irmãos, quando eles chegaram nesse lugar, o que é que eles encontraram? Eles encontraram um judeu, e esse judeu era mágico e falso profeta. Ele enganava as pessoas com magia e com falsas profecias. Olha que coisa, irmãos. Olha que perigo. Olha como é que o erro, o engano está em todo lugar e em todo tempo. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles se depararam com esse homem. E esse homem tinha um poder de persuasão violento. Ele tinha um poder de adivinhação, de magia. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque o diabo também tem poder. O diabo também faz coisas. O espírito maligno, ele é enganador. Ele ilude, ele engana, ele faz magia. Ele tem o intuito, irmãos, de dar falsas profecias. Irmãos, quantas falsas profecias estão por aí? Quantas pessoas estão indo atrás de tudo que ouvem, de tudo que escuta?
Recentemente agora surgiu aí, não, porque o Senhor está mandando dizer que no dia 8 de maio tudo vai escurecer, você tem que ter vela em casa, você tem que ter óleo para ungir não sei o quê, você tem que ter vela para não sei quantos dias, o dia vai virar noite, irmãos, e o pastor revelou, porque foi revelado no monte. Irmãos, quantos irmãos me ligaram? Eu falei, irmãos, não sinto nada disso no meu espírito, isso não é profecia. Quando chegou dia 8, sabe o que aconteceu? Nada, absolutamente nada. Irmãos, quantos falsos profetas têm surgido pelo mundo? Pessoas que amam abrir a boca para dizer que Deus falou, que Deus mostrou. Pessoas que o tempo todo estão, porque Deus está me revelando, porque Deus está falando, porque Deus está mostrando. Deixa eu falar para você, Deus fala sim. Deus fala sim, Deus fala de verdade, Deus é vivo, Ele fala com o seu povo, Deus cuida do seu povo. Agora, cuidado de onde vem a fonte da profecia. A Bíblia diz que nós temos que julgar essas profecias, nós temos que saber julgar isso. Irmãos, eu já tive problema na igreja por causa de falsas profecias, tanto que eu disse, ninguém dá mais profecia aqui sem primeiro falar com a gente. Nós não podemos ir atrás disso. Nós seguimos a palavra, a maior profecia nossa está aqui, ó. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Tem gente que vai atrás do eis que te digo, eis que te falo. Irmãos, e está caindo na mão de mágicos, de enganadores, espíritos de adivinhação, demônios que adivinham coisas. Irmãos, cuidado com o espírito de engano. Cuidado com o espírito de engano, não te deixe ser contaminado pelo espírito do engano. Quando eles chegaram naquela ilha, a primeira coisa que eles se depararam lá foi com um mágico, falso profeta. E olha o que a Bíblia diz, o qual, ou seja, esse mágico, estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas olha só, mas resistia-lhes Elimas, ou seja, o Bar Jesus resistia-lhes o encantador, que é assim que se interpreta o seu nome, procurando afastar a fé do procônsul. Quando alguém chegou pregando a verdade, sabe o que aconteceu? Quem pregava mentira começou a resistir, começou a confrontar, começou a querer tirar as pessoas, tirar o procônsul do entendimento da verdade. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quando você busca a verdade, quando a verdade vem até você e você começa a ter o conhecimento, o discernimento da verdade, saiba que o espírito maligno, o demônio, o diabo vai enviar os seus mensageiros para tentar te afastar da verdade, para te causar resistência. Irmãos, toda pessoa, irmãos, que ele está fundamentado na mentira, quando a verdade chega, ele tenta resistir, ele tenta criar situações para que aquilo não chegue no conhecimento. A Bíblia diz que esse perturbado, endemoniado, esse mentiroso, desse falso profeta, a Bíblia diz que ele tentava impedir o procônsul de ouvir a verdade. Irmãos, toda vez que você perceber que você está tendo uma resistência, que alguma coisa está se levantando contra você, na busca de uma verdade, abra o teu olho. Abra o teu olho, porque o inimigo não fica de braço cruzado vendo Deus querer te abençoar, mas ele vai tentar de todos os modos, a todo custo, impedir você de receber a palavra que liberta, de receber a palavra que transforma. São as resistências espirituais. É o inimigo lançando as suas setas para que não haja conversão, transformação, libertação. Irmãos, isso é uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é principados, são potestades, irmãos, são demônios que nós temos que estar ligados para não sermos contaminados. A Bíblia diz que Elimas resistia, batia de frente, questionava, não aceitava. Mas olha o que aconteceu. Todavia,
Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Irmãos, quando Saulo, que era Paulo, quando Saulo bate o olho na resistência dele, quando Saulo bate o olho em Elimas, aquele mágico, aquele homem perturbador, aquele falso profeta, sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz assim: e Saulo, cheio do Espírito Santo. Sabe quando você consegue perceber o erro, o mal? Sabe quando você consegue perceber que uma coisa não é de Deus? É quando você está cheio do Espírito Santo. Pessoas vazias são iludidas facilmente. Pessoas sem Deus são enganadas facilmente. É o Espírito Santo na sua vida, é o Espírito Santo na sua vida, é o Espírito Santo na minha vida, que vai me dar direção, discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não precisa ninguém falar para ele o que é de Deus, o que não é, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Essas pessoas que ficam o tempo todo: pastor, eu posso fazer? Pastor, isso é pecado? Pastor, e isso é pecado? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quem é cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo que mostra para ele o que está certo, o que está errado, o que aborrece a Deus, o que entristece o Senhor, o que Deus quer e o que Deus não quer. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas têm convicção da fé que estão vivendo. Quando uma pessoa ela começa a se inclinar para o pecado e começa a desejar o pecado, é porque ela está vazia de Deus. Ela perdeu a comunhão e a intimidade com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, ele pode até tentar ir, mas quando ele tenta ir, o Espírito diz: não, não vai, aí não é o seu lugar. O seu lugar não é aí. Isso aí não é para você. Saulo bate o olho nele. Quando Saulo bate o olho nele, a Bíblia frisa: e Saulo, cheio do Espírito Santo, disse para ele: filho do diabo. Você tem que estar tão cheio, irmãos, a ponto de saber olhar para uma coisa e saber: isso é o diabo, isso é uma provação, isso é um engano, isso é uma tentação, isso é o diabo tentando armar, tem o dedo do bicho por trás disso, e isso só com uma vida cheia do Espírito Santo. Saulo disse para ele, cheio de engano, malícia: você não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E sabe o que aconteceu? No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiava pela mão. Irmãos, quando a verdade chega, a mentira se manifesta. Irmãos, quando Deus chega, o diabo, ele não pode suportar. Irmãos, quando luz chega, as trevas vão embora. Se eu tirar a luz, não assusta não. As trevas chegam. Aonde há ausência de luz, as trevas se manifestam. Mas quando a luz chega, não há lugar para as trevas. Aleluia! Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Quando Saulo chegou, cheio do Espírito Santo, irmãos, pingando óleo, azeite, cheio da glória, o diabo logo se manifestou. A resistência veio, a mentira caiu por terra. Saulo disse para ele: olha, você vai ficar cego. Você vai ficar cego sem enxergar por algum tempo. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora ele ficou cego. E ele procurava alguém que pudesse guiá-lo. Irmãos, um falso profeta, ele não consegue guiar nem a si próprio. Isso tem uma revelação profética, como diz alguns pregadores, muito forte. Aqui tem uma revelação violenta nessa palavra, irmãos.
é uma revelação violenta. Quando Saulo confrontou aquele mágico no seu engano, a Bíblia diz que ele ficou cego. Sabe por quê? Porque um falso profeta não tem nem direção para ele e nem para quem ele ensina. Ele procurava alguém que lhe guiasse. Quem segue um falso profeta está tão cego quanto ele. Cegos guiando cegos, são guias de cego guiando cego. A Bíblia diz que ambos vão cair no buraco. Ambos vão se perder. O sentido profético disso, o sentido profético dessa palavra é exatamente esse. Ele ficou cego, porque ele não tinha a luz de Cristo, porque ele não tinha a presença do Senhor. Por isso ele ficou cego. Esse é o sentido dessa palavra. Quando ele ficou cego e o procônsul viu aquilo, a Bíblia diz então que o procônsul, né, quando viu isso, a Bíblia diz que Sérgio aqui, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Oh, aleluia! Ele creu maravilhado na doutrina. Irmãos, não acompanhe cegos, porque cegos em algum momento vão se perder e você vai se perder com eles. Procure alguém que siga Cristo. Procure andar na palavra. Ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Amém? Quando o procônsul viu aquilo, o procônsul creu. O procônsul viu que a verdade prevaleceu. Ele viu que o Espírito Santo estava sobre a vida daqueles homens. Aleluia! O Espírito Santo estava sobre aqueles homens. Deixa eu mandar um abraço aqui, irmãos, um abraço especial. Pastor Luiz, Deus te abençoe, querido. Um abraço para Curitiba. Estou precisando ir aí te fazer uma visita. Qualquer dia eu vou aí pregar aí. Estou me autoconvidando. Abraço na esposa, nos filhos, netos. Beijo no teu coração, meu querido pastor. Pastor Dalmo, não sei se está por aí ainda, lá dos Estados Unidos. Deus abençoe a sua vida, pastor. Um abraço nessa família linda aí. Então, irmão, vamos voltar aqui. Irmão, pastor, você manda abraço para os pastores e não manda para nós, né? Ô, irmão, por favor, são pastores de fora, estão de longe aqui, tá bom? Versículo 13. Irmão, já tem meia hora, sangue de Jesus tem poder. Versículo 13, vamos lá. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Prisídia. E entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Então eles foram para Antioquia. Quando chegaram em Antioquia, para poder pregar a palavra, a Bíblia diz que eles foram para uma sinagoga num dia de sábado. Amém, pastor? Deus abençoe, pastor Luiz. Eles foram para Antioquia e chegaram numa sinagoga num dia de sábado, um culto judaico, cheio de leis. Eles foram e se assentaram. Não chegaram tumultuando, não chegaram tentando impor nada. Chegaram e se assentaram dentro de uma sinagoga judaica. E depois da lição da lei, dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolo para o povo, falai. Ou seja, foram dar uma oportunidade a eles. Depois que fizeram o culto, falaram da lei, falaram de Moisés, falaram dos preceitos do Pentateuco, do Velho Testamento. Aí viram aqueles homens lá e chegaram para ele e falaram: irmãos, vocês têm aí alguma palavra para passar para nós? Vocês têm uma palavra de conforto, uma palavra de consolo? Vocês têm alguma coisa para dizer para o povo? Vocês estão com oportunidade. Olha a sabedoria desses homens, irmãos. Eles não chegaram impondo a opinião deles. O evangelho ele não é imposto. O evangelho ele não é na força. O evangelho é para aqueles que querem. O evangelho ele é para aqueles que se dispõem a receber. Agora deram uma oportunidade para eles. Aí a Bíblia diz que o Paulo se levanta e diz assim: olha, silêncio,
Com a mão a Bíblia diz que ele pediu silêncio com a mão, ele deve ter levantado a mão, né? Deve ter feito um sinal lá. A Bíblia diz que com as mãos ele pediu silêncio. E disse assim: varões israelitas e que temeis a Deus. Preste atenção, escute. Olha como Paulo começa o sermão dele. Varões irmãos, varões israelitas que temei a Deus. Ouçam o que eu vou dizer. Ouçam o que eu vou falar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Só existe uma forma da pessoa receber Jesus na sua vida. É se ela se dispor a ouvir o que Deus tem para falar. Irmãos, se a pessoa não quer receber, e a gente vai ver isso aqui. Senhor, hoje vai ser brabo. Nosso tempo hoje vai ser brabo. Olha o que ele vai dizer. Varões israelitas, povo de Israel, povo de Deus, vocês que temem a Deus, ouçam. Quando Deus quer falar, irmãos, quem é de Deus tem que estar pronto para ouvir. Eu já vou adiantar uma coisa aqui para você. Só recebe quem tem sede de Deus, irmão. Tem gente que não tem vontade nenhuma de receber nada de Deus e a gente vai ver o que tem que fazer aqui daqui a pouco. Aí Paulo começa, ele era conhecedor da lei, ele era fariseu, Paulo conhecia toda a história judaica, a história de Israel. Paulo conhecia, irmãos, todo o propósito do Velho Testamento. Aí Paulo começa a dar, desculpe a minha colocação, isso aqui é minha. Paulo começa a dar um show. Paulo, ele demonstra todo o conhecimento que ele tem da lei. Paulo, ele vem com autoridade. Paulo começa a falar, olha, o Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu os nossos pais e exaltou o povo. E aí ele começa a narrar tudo que Deus fez. Deus sustentou o povo no deserto, Deus deu vitória sobre 7 nações, e Deus abriu o mar, e Deus abençoou. Aí ele vem fazendo uma narrativa de tudo que Deus faz. Todo o propósito de Deus, como Deus preparou todas as coisas, como Deus preparou Davi, tudo isso eles sabiam, até chegar em Jesus. Paulo pegou eles dentro da própria lei, para mostrar para eles quem era Jesus. Sabe, irmão, uma coisa que é muito importante para quem vai pregar o Evangelho, é ser uma pessoa dedicada a estudar, para que você possa ter argumentos, para que quando você fale alguma coisa, você tenha argumentos daquilo que você está falando, convicção daquilo que você está falando. Quando Paulo chega no versículo 23, ele diz assim, da descendência deste, ou seja, da descendência de Davi, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Olha onde ele chegou. Ele chegou em Jesus, o Salvador. Agora ele chega em Cristo. Ele vem com a palavra da lei, ele vem citando o que eles conheciam, até chegar em Jesus. Quando ele chega em Jesus, ele fala assim, Deus levantou Jesus para Salvador. Qual era a mensagem de Paulo? Qual era a mensagem da igreja primitiva, irmão? Vocês já viram que todo discurso eles falavam a mesma coisa? A mensagem que impactava vidas, a mensagem que salvava centenas de milhares de pessoas, a mensagem que impactou o mundo daquela época, sabe qual era? Jesus. Ninguém pregava aqui casa própria, ninguém pregava carro novo, ninguém pregava mansão, ninguém pregava 5 carros importados na garagem, ninguém pregava bem-estar. Sabe o que eles pregavam? Jesus, o Salvador. Irmãos, se nós queremos de verdade Jesus na nossa vida, a gente tem que entender isso. É o nosso Salvador, pronto, isso nos basta. É o maior presente de Deus para a nossa vida, o nosso Senhor e Salvador.
A mensagem de Paulo era simples, a mensagem neotestamentária era simples, a mensagem da igreja primitiva era simples. Jesus, o nosso Salvador, aquele que veio morrer na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. Esta é a nossa mensagem. É nela que nós temos que estar firmados. Quem anda atrás de coisas, quem anda atrás de bem-estar, quem anda atrás de riquezas, quem anda atrás de coisas dessa vida, quando passa por uma adversidade igual essa, facilmente vai cair da fé. Mas quem está firmado no Senhor, meu irmão, vai passar por prova, por luta, esse vento vai passar, e quando passar, essas pessoas vão estar de pé, porque a fé delas está no Senhor. A fé delas está no seu Salvador. Amém? A fé está no seu Salvador. Versículo 26, eu estou pulando porque o negócio aqui é longo, é grande, hein? Versículo 26, varões irmãos, filhos da geração de Abraão, e entre os que dentre vós temei a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Sabe o que João disse para eles? Eu tenho as boas novas para vocês. E as boas novas é que o Messias, o Yeshua HaMashiach, o prometido das nações, o Filho de Deus, aquele de quem os pais e os profetas profetizaram, aqueles de quem foram anunciadas as revelações da sua vinda, pois ele veio e deu a sua vida por nós. Esta é a mensagem que temos que pregar. Jesus, o nosso Salvador. Amém? Foi enviada a palavra desta salvação. Versículo 27. Por não terem conhecimento a este, os que habitavam em Jerusalém, seus príncipes condenaram, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se lêem todos os sábados. Embora não achasse alguma falta nele de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, havendo ele cumprido todas as coisas de que nele estavam escritas, tirando do madeiro o puseram da sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Sabe, irmãos, a mensagem era a mesma. A mensagem era a mesma. Jesus veio, morreu numa cruz, foi crucificado, foi condenado, morreu numa cruz, ressuscitou e está vivo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem que nós temos que viver com ela no coração. Essa é a mensagem que tem que queimar dentro de nós. Irmãos, a gente precisa voltar à simplicidade do Evangelho. Cristo para nós tem que ser suficiente. Você tem que acordar de manhã e dizer: obrigado, Jesus, porque tu morrestes por mim. Obrigado, Jesus, porque deste o teu sangue, deste a tua vida naquela cruz para me salvar. Essa é a mensagem, essas são as boas novas do Senhor. Essa é a promessa de Deus. O Novo Testamento é isso. Essa é a aliança, a nova aliança do Senhor conosco. Não esse evangelho de negócio, não esse evangelho rifado, mercandeado, negociado, um evangelho mercenário, um evangelho que cobra. Não, irmãos, esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é que ele morreu por você, é que ele é o teu Salvador, é que ele deu a vida para te salvar. Essa é a mensagem. Paulo estava dizendo isso dentro de uma sinagoga judaica. Paulo estava dentro de uma sinagoga judaica pregando Jesus, pregando uma mensagem simples, sem enfeitar, apenas pregando o que era. A Bíblia diz: Deus o ressuscitou dos mortos, foi visto por muitos dias, e entre nós e entre vós anunciamos que a promessa foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, os seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ele venceu a morte, ponto. Irmãos, o que mais nós queremos? Irmãos, qual é a nossa expectativa? Esse mundo? Nós não vamos levar nada. A nossa expectativa é uma só. A nossa expectativa é a eternidade. E Cristo veio para isso, para dar a sua vida por nós.
Evangelho é Cristo, o Evangelho é Jesus, é seguir a Cristo, é crer na ressurreição, é saber que quando os nossos dias acabarem aqui, alguém venceu a morte para nos dar a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus não viu corrupção, ele não experimentou a destruição do corpo. Quando ele morre naquela cruz, irmãos, ele não fica apodrecendo, não. A morte não tem domínio sobre ele. Quando ele entrega o seu corpo na cruz, quando ele dá a sua vida por nós ali, a morte não tem domínio sobre ele. É por isso que a Bíblia diz aqui, pelo que também em outro salmo diz assim, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Algumas traduções diz, não permitirá que o teu santo veja a morte. Deixa eu falar para você uma coisa, irmão, Jesus não ficou morto. Quando ele entregou a sua vida na cruz ali, humanamente ele morreu, mas imediatamente Jesus já foi ao inferno, já foi pregar lá no inferno para as almas que estavam lá. A morte não tem domínio sobre o Senhor, ele é o autor da vida. É isso que Paulo estava dizendo, é isso que ele estava ensinando para os judeus. Eles haviam matado ou tentado matar, crucificado o autor da vida. O autor da vida não morre, aleluia. Ele não morreu, ele se entregou naquela cruz, mas quando ele expirou, quando ele curvou a sua cabeça ali, fisicamente, aquele homem físico estava se entregando, mas o Cristo vivo, esse não tem morte sobre ele. A Bíblia não permitirá que ele veja corrupção. Amém, irmãos? Aí, a Bíblia vai dizer assim, versículo 40, vede, pois, deixa eu ver a hora aqui, vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. A Bíblia diz, irmãos, que quando a gente rejeita Cristo, aquilo que está escrito como sentença virá. O que foi dito sobre os profetas virá. Vede, 41, vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque eu opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas o quê? O quê? As mesmas coisas. Quem é convertido, irmãos, a mensagem da morte de Cristo, da sua ressurreição, a mensagem da vitória de Cristo na cruz, nunca é cansativa. Você pode ouvir isso todos os dias, isso só vai queimar e aquecer o teu coração com a presença do Senhor. Eles falaram, traga de novo essas mensagens para a gente no sábado que vem. Traz de novo essa mensagem para nós no próximo sábado. Aí a Bíblia diz assim, e despedida a multidão, a sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos religiosos, seguiram a Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça. Escute, deixa eu caminhar aqui para um final aqui, porque isso aqui, se a gente for falar ponto por ponto, isso aqui vai muito longe. Mas deixa eu pontuar uma coisa aqui. Quando eles pregaram na sinagoga, a Bíblia diz que 2 grupos de judeus ouviram ali. Alguns se converteram. Alguns entenderam e creram. Outros, que estavam presos à tradição, à religiosidade, não aceitaram. Os que receberam pediram a eles, volta sábado e prega para nós de novo essa mesma palavra. Nós adoramos isso, amamos Jesus agora. Então a Bíblia diz que para esses, Paulo e Barnabé disseram a eles assim, permaneçam na graça de Deus. Em outras palavras, recebam a graça. Vocês tinham a lei, agora recebam a graça de Cristo. Recebam o amor de Cristo, recebam a morte de Cristo, recebam a salvação de Cristo na vida de vocês. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra. Quase toda a cidade se juntou para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contra o que Paulo dizia. Quem não recebeu
se encheu de inveja. Quem não recebeu se encheu de um sentimento ruim e começaram a blasfemar contra o que Paulo dizia. Mas Barnabé e Paulo, usando de ousadia porque estavam cheios do Espírito Santo, disseram assim: era mister a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Ou seja, nós viemos a vocês primeiro porque vocês estavam na fila primeiro. Primeiro Jesus veio para vocês. Por isso nós viemos aqui primeiro pegar para vocês. Mas visto que vocês não querem, visto que vocês estão rejeitando, e vós não julgais dignos da vida eterna, ou seja, já que vocês não querem, já que vocês estão recusando, lembrem-se, um grupo aceitou, prega para nós, volta semana que vem, fica com a gente, prega essa palavra, poxa, que coisa linda, Jesus é fiel, Jesus é maravilhoso. Irmãos, sempre haverão dois grupos, sempre haverá os que querem e os que não querem. A palavra é a mesma, o pregador era o mesmo, a unção era a mesma, o poder manifestado era o mesmo, mas o problema está no receptor, não é no transmissor. Quando uma pessoa está com o coração fechado, quando uma pessoa não quer abrir o coração para Deus, pode ser o melhor pregador, na melhor unção, que não vai penetrar o coração. Por isso, o discurso começou como? Vocês se lembram do que nós lemos aqui? Vós que temeis a Deus, ouvi. Ouçam o que Deus vai falar. Eles ouviram, mas não quiseram. Então Paulo disse, olha, primeiro nós viemos até vocês, já que vocês não querem, já que vocês não acham dignos dessa questão da vida eterna, então nós vamos pregar para os gentios. Se não quer, nós vamos pregar para quem quer. Irmãos, o evangelho é assim. Se eu não quero, tem quem quer. Eu sei que essa palavra é um pouco forte, mas o evangelho, meu irmão, é para quem quer. Tem pessoas que vão rejeitar. Tem pessoas que não vão querer. Vão ouvir, vão aprender, mas não vão querer. Versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Paulo falou, olha, eu fui chamado para pregar para os gentios. Vim primeiro a vocês, estou dando oportunidade a vocês, mas vocês não querem. Então agora eu estou indo para os gentios. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Irmãos, quem quis, quem recebeu, ficou feliz. Quem não quis, quem rejeitou, se tornou inimigo. Preste atenção no que eu vou terminar falando para vocês aqui, meu pai. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas, versículo 50, mas os judeus, os que não creram, os que não aceitaram, os que não quiseram Cristo, os que rejeitaram a palavra de eternidade, eles não rejeitaram e ficaram na deles, vivendo a fé deles, não. Sabe por quê? Uma das primeiras características de quem rejeita a palavra é se tornar inimigo da palavra. Irmãos, toda pessoa que ela abandona o caminho da fé, ela se torna inimiga da fé. Toda pessoa desviada, ele tem prazer em falar mal da obra de Deus, em falar mal dos servos de Deus, em criticar a obra de Deus. Irmãos, todo aquele que rejeita a palavra, ele acaba dando um lugar tão grande no seu coração para o diabo, que ele se torna inimigo da palavra. Os judeus não só recusaram Jesus, eles se tornaram inimigo da igreja, inimigo dos apóstolos, inimigo da mensagem de salvação. Muitas pessoas, quando abandonam a fé, se tornam inclusive ateus. Se tornam pessoas, irmãos, que só sabem falar mal, criticar, usar redes sociais,
para poder denegrir a imagem da igreja, dos servos, falar mal de homens e mulheres de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Isso é o diabo. Isso é o diabo. Porque quando a verdade não encontra lugar no coração, abre-se uma brecha para a mentira se instalar. Quando a luz não toma conta da nossa vida, quando a luz não entra, as trevas vão entrar. Olha o que a Bíblia diz. Mas os judeus, os que recusaram, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas. Esses homens foram lá e persuadiram algumas mulheres honestas, religiosas. Sabe para quê? E os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Sabe o que eles falaram? Eles foram lá e compraram essas mulheres para fazer calúnias sobre Paulo, calúnias sobre Pedro, sobre Barnabé, perdão, talvez até para falar da moral deles. A Bíblia não diz exatamente o que é, mas se usaram mulheres para falar mal, com certeza deram a entender que eles molestaram ou tentaram um tipo de aproximação maliciosa, mas a Bíblia diz que tudo isso foi uma mentira inventada. Eles queriam expulsar Paulo e Barnabé dali, eles queriam vê-los longe dali. Meu irmão, quem não aceita Jesus se incomoda em ver a presença do Senhor perto. É por isso que a Bíblia diz que o ímpio, ele não consegue ficar na congregação do justo. O ímpio não consegue permanecer no caminho da fé. Ele pode ir por um tempo, mas depois ele não suporta. Ele não tem prazer na palavra, ele não tem prazer na igreja, ele não tem prazer na comunhão, ele não tem prazer em adorar o Senhor, ele não tem prazer em nada. Só que essas mulheres, esses homens, esses líderes, eles se esqueceram de uma coisa. Ao ir contra Paulo e Barnabé, na verdade eles estavam indo contra a igreja. Eles estavam indo contra o próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz. Botaram eles para fora da cidade. Sabe o que eles fizeram? Não brigaram. Não pediram pelo amor de Deus para ficar. Sabe o que eles fizeram? Bateram o pó. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram e foram embora para Icônio. Meu irmão, o evangelho é para quem quer. Quem não quer, o Senhor vai embora. Que o nosso coração esteja aberto o tempo todo para Deus. Que a gente não se torne inimigo da cruz. Que a gente não persiga pessoas, achando que estamos perseguindo pessoas. Porque a obra não é do homem, a obra é do Senhor. Eles foram embora. Sabe como que eles foram embora? Acabei. Como é que você ficaria se você fosse expulso de uma cidade, cheio de gente fazendo calúnia contra você e falando mal de você, falando que você molestou, que você seduziu, que você cantou, que você fez alguma coisa contra as mulheres, inventa um monte de mentira sua, alguém falando mal de você e você dando a sua vida por essas pessoas. Como é que você sairia? Triste, chateado, com ingratidão no coração, não é assim? Eles não. Sabe como é que eles saíram? E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Quando você sabe que fez o que Deus te mandou fazer, o resultado não é problema seu, o resultado é do Senhor. Quando você faz o que Deus te chamou para fazer e você faz com consciência que fez bem feito, agora a responsabilidade é de Deus. Eles saíram cheios de alegria, cheios do Espírito Santo e foram seguir o seu ministério. Não te preocupes, irmãos, não te preocupes com as adversidades na tua vida. Faça o que Deus te chamou para fazer e se sinta feliz por ter feito a vontade do Senhor. Não olhe para a ingratidão, não olhe para as perseguições. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com os elimas da vida, que gostam de persuadir, enganar com palavras. Que o seu coração possa estar firme no Senhor, que você possa caminhar firme no Senhor. Fez o que Deus te mandou? Sinta-se feliz, sinta-se cheio do Espírito Santo,
Você pregou para alguém e não quer? A Bíblia diz, não lancei pérola aos porcos. A Bíblia diz, se você chegar numa cidade, pregar e não quiser, bate o pé e vai embora e vai para outro. Irmão, deixa eu falar para você com dor no coração, tem gente que não vai aceitar Jesus. Tem gente que não vai querer Jesus, tem gente que vai ouvir a palavra, saber o caminho do céu, mas vai caminhar a passos largos para o inferno. Mas o que você tem que ter no seu coração é uma certeza, a certeza que você fez o que Deus te chamou para fazer. Ah, o pastor Edmar é duro. Ah, o pastor Edmar pega pesado. Pastor Edmar só dá palavra dura. Irmãos, eu faço o que Deus me manda, deito e durmo. Instagram vai acabar, falta 20 segundos. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. Que o Senhor derrame sobre vocês a bênção do Espírito e que vocês tenham uma noite de paz. Instagram, acabou, Deus abençoe, tá? Paz seja convosco. Instagram não dá mais 8 segundos. Fiquem com Jesus. Paz, Deus abençoe. Paz, 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 paz.